Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar Atenas e Esparta, as cidades-estados da Grécia que mais se destacaram na história. Eu sou Nádia Jadócio. Bom, do surgimento até o século VI a.C., cada uma das polis montou sua estrutura política autônoma. Era o período arcaico, de seguidas disputas por domínios e estruturação dos espaços de poder. Esse quadro continuou pelo período clássico, combinado com grandes realizações culturais, profundas mudanças políticas e violentas guerras contra povos invasores. As realizações e conquistas, contudo, não ocorreram da mesma forma em toda a Grécia. Algumas cidades desenvolveram-se mais, outras menos. Esparta e Atenas foram as que mais se destacaram em meio a mais de uma centena de cidades gregas. Cada uma teve um modelo distinto de organização política. Então, vamos lá? Aqui nós temos Delfos, Tebas, Corinto, Micenas, Argos e Olímpia, que são exemplos de outras cidades-estados gregas. Vamos falar dessas. Eu vou citar para vocês algumas cidades e estados, que Tebas, Argos, Delos, Atenas, Creta, Olímpia, Troia, Corinto e Esparta, entre outras. Vamos lá. Como assim cidades-estados? Aqui nós temos exemplos de cidades-estados gregas. O que significa ser uma cidade-estado? Significa dizer que é uma cidade que ela é independente, ela é uma cidade soberana. Ela tem um governo próprio, é como se ela fosse o próprio Estado, certo? Uma coisa eu quero que vocês aprendam desde já. Quando a gente vai escrever a palavra cidades-estados ou cidade-estado, nós temos que escrever a palavra cidade minúscula e estado maiúscula. Por quê? Porque essa cidade ela é autônoma, certo? Então, a cidade-estado ela vai ter uma área urbana e outra rural. Na área urbana é onde acontece, por exemplo, o comércio. E na zona rural vai se desenvolver atividades relacionadas a um ambiente rural, como o pastoreio e a agricultura. Hoje, nós temos poucas cidades-estados. Vou citar algumas delas, aqui temos alguns exemplos, que é a cidade do Vaticano, Mônaco e Hong Kong. Além dessas três, também a cidade de Singapura. São cidades-estado porque elas têm a sua própria forma de realizar política, a religião, a economia, de definir, né, quais caminhos ela deve tomar sem interferência de outra cidade. Cada uma vai cuidar de sua política, de sua economia, de sua religião e de suas leis de maneira independente, sem interferência de outros. Então, é aquele ditado que diz cada qual no seu, né? Cada um no seu lugar. Vamos lá. A polis de Esparta. Esparta, ela ficava localizada às margens do rio Eurontas, no área fértil ao sul do Peloponeso. Fundada pelos dórios, que ali estabeleceram um centro urbano de onde administravam a região, sua população dedicava-se ao cultivo de cereais, vinhas e oliveiras. Os espartanos ficaram conhecidos por seu preparo militar. Eles eram educados para a guerra. Foram descritos como pessoas diretas de poucas palavras. Desse costume, né, dessa postura dos espartanos, se deu a origem da palavra lacônico, que é relativa à lacônia, que significa conciso, breve, né? Se diz a moda dos espartanos. Quando se fala essa expressão, quer dizer que a pessoa ela fala pouco. A sociedade espartana ela é composta pelos espartanos, que são descendentes dos dórios. Eles controlavam o poder político e militar. Os periecos
Os periecos eram um grupo social de origem incerta, provavelmente dos aqueus. Eles dedicavam-se à agricultura em seus próprios lotes de terras, como o artesanato e a atividades de troca. Eles serviam também ao exército, né, se precisasse. Eles serviam assim como os ilotas, mas eles possuíam melhores condições de vida que os ilotas, que eram os escravos na sociedade espartana. Então, vamos aos ilotas. Os ilotas, eles eram a maioria da população. Eles eram camponeses e descendentes daqueles que foram vencidos pelos espartanos. Ou seja, eram os escravos e pertenciam ao Estado, que podia ceder os ilotas para os espartanos fazerem o que quiserem, utilizarem da forma que eles achassem necessário. As relações de poder em Esparta. Esparta era governada por uma oligarquia. O que significa a oligarquia? Governo de uma minoria, formada pelos espartanos. Era uma diarquia, né? Essa oligarquia, ela tinha um poder que chamava-se diarquia. Por que diarquia? Porque tinha 2 reis. Eles eram responsáveis por assuntos religiosos e pelo comando do exército. Os cargos, eles eram passados de forma hereditária, ou seja, de pai para filho. A polis de Atenas. Atenas estava localizada na Ática, contava com um litoral banhado pelo mar Egeu. No interior da região, colinas e montanhas misturavam-se a pequenas planícies. Ela foi fundada pelos jônios no final do período homérico, quando a região escapou da conquista dos dórios. Com o porto de Pireu, transformou-se na mais poderosa polis da Grécia. A sociedade ateniense, ela ficou conhecida pelo desenvolvimento da democracia, bem como das artes e do pensamento humano. Antes de chegar à democracia, Atenas teve outras formas de governo. A monarquia, governo apenas de uma pessoa, com sucessão quase sempre hereditária. A oligarquia era um governo de uma minoria, garantido pelos chefes guerreiros e ricos proprietários, formando uma aristocracia. E a tirania, que é o governo de uma pessoa que tomou o poder, tomar força mesmo. Vamos à sociedade ateniense. Aqui temos uma pirâmide simples, né, resumida da sociedade ateniense, onde tem aí os eupátridas, desculpa aí. Os eupátridas, eles eram os proprietários das melhores terras, era o grupo da aristocracia. Então, eles eram grandes comerciantes e eles tinham direitos políticos. Eles eram quem determinavam as questões políticas de Atenas. Os metecos eram os estrangeiros e também homens livres que trabalhavam como comerciantes e artesãos. E os escravos, que eram escravos por serem prisioneiros de guerra, por terem perdido guerra para os atenienses ou por ter constituído dívida. Como assim, professora? Se ele precisava pagar um imposto, um tributo, e essa pessoa não paga, ela se torna escrava. Mas aí, nessa sociedade ateniense, a gente vai destacar também os demiurgos, que eram os comerciantes e artesãos. E aí, acontece também nesse período as reformas políticas em Atenas. Os eupátridas, eles decidiram os problemas da cidade e isso levou Atenas a ter conflitos sociais. Para resolver, alguns legisladores fizeram reformas políticas e sociais. Entre eles, o Drácon, que criou as primeiras leis escritas. E ele estabelece, aqui Drácon, ele vai estabelecer penalidades severas, né, para quem burlasse a lei, tentasse burlar a lei. E aqui temos a figura do Solon, que formulou leis que aboliram a escravidão por dívidas e possibilitou que a população participasse da eclésia, que era a Assembleia. Aqui nós temos o Pisístrato, que buscou apoiar os menos favorecidos e instaurou a tirania. Olha ele aqui. E aí temos agora a figura do Clístenes. O Clístenes, ele foi possivelmente o criador da democracia, essa figura aqui.
Ele agrupou os cidadãos em 10 tribos, limitou o poder dos eupátridas e estendeu a cidadania a um número maior de pessoas. E aí temos o grande Péricles, mas não é o Péricles do Exalta Samba, fica ligado nisso aí. É o Péricles de Atenas. Ele comandou a política de Atenas, esse moço aqui, ó. Ele comandou a política de Atenas por 30 anos. No governo dele, Atenas desenvolveu mais ainda as artes, a filosofia e as ciências. Tanto que seu governo ficou conhecido como século de Péricles. Vamos à educação nas polis, né? Nessa imagem, nós vemos a educação de atenienses. Estão sentados com instrumentos musicais, como se estivessem conversando, lendo alguma coisa. E aqui, né, surge aqui do lado direito os espartanos. Então, Licurgo, ele definiu regras quanto à educação das crianças, principalmente as dos meninos. As crianças pertenciam mais ao Estado do que à família. Eles eram examinados pelos anciãos que definiam seus destinos ao nascerem. Os sadios eram devolvidos para as mães criarem até os 7 anos. Então, eles, após os 7 anos, eles passavam a pertencer ao Estado que daria educação para eles. Em Esparta, o pai podia rejeitar um filho por qualquer motivo que ele achasse correto. Assim, criaram uma sociedade onde o Estado e a ordem estavam acima do indivíduo. Certo? Já em Atenas, a educação, os meninos, somente os meninos podiam frequentar a escola. Eles aprendiam literatura, eles aprendiam ler, escrever, fazer contas, música e literatura. Em Atenas, a educação física era indispensável para a harmonia entre o corpo e a mente. Eles também prestavam serviço militar a partir dos 18 anos. Eles faziam isso, né? Eles pertenciam ao exército dos 18 aos 20 anos. Após os 20 anos, eles prestavam um juramento de fidelidade à pátria, às leis e tornavam-se cidadãos. Isso, os meninos. Vamos ver como era a vida das mulheres em Esparta. Bom, as meninas, elas eram treinadas para fortalecer o corpo e terem filhos sadios quando casassem, né? Estes seriam os futuros guerreiros de Esparta. A educação delas era voltada para o Estado e controladas também por ele. Mas tinham mais liberdade do que as mulheres de Atenas. Elas tinham também autonomia para tomar decisões importantes em relação à casa e ao trabalho. Podiam fazer atividades físicas e participar de festivais ao ar livre com outras mulheres. E, em caso de necessidade, elas também eram convocadas para a guerra. Em Atenas, as mulheres elas eram educadas para serem donas de casa e não intervir em assuntos políticos. Elas eram educadas para cuidar da casa, dos filhos e não frequentavam locais públicos sozinhas. Tinham que ser obrigatoriamente acompanhadas pelos homens ou por um homem da família. Elas passavam um dia tecendo, fiando e nos afazeres domésticos e cuidando dos filhos. Uma coisa importante que eu não posso deixar de dizer é que nas casas mais abastadas da Grécia Antiga, as mulheres tinham um local que pertencia a elas. Neste local, os homens não entravam. O nome desse local na casa era chamado de gineceu, um ambiente onde as mulheres ficavam na casa e somente elas frequentavam, né? Mas havia uma atividade que as mulheres exerciam e onde elas mostravam o seu valor para a sociedade ateniense, né? Elas podiam, por exemplo, administrar os escravos, as tarefas, as provisões da casa, entre outras atividades. Essas outras atividades, a que tem mais destaque é em relação aos ritos religiosos. A religiosidade ela tinha muita importância nas polis. E era nesse campo que as mulheres encontravam seu espaço de força e de reconhecimento, porque elas eram as sacerdotisas, as responsáveis
para a execução dos cultos religiosos. Em relação aos conflitos que aconteceram nessas cidades, Atenas e Esparta, vocês vão fazer uma atividadezinha e falaremos na próxima aula, ok? Até mais, pessoal!